Hoje nós vamos resolver a segunda prova do Enem. Teve uma aplicação especial em decorrência do evento da COP30 em Belém do Pará. E em razão disso, as cidades de Belém, de Ananindeua e de Marituba tiveram uma segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio nesse ano de 2025. Hoje a gente vai resolver especificamente a prova de Química, que eu ouso dizer que foi a prova mais difícil da história do Enem dos últimos 5 anos, pelo menos, em relação ao componente de Química. De Biologia e Física e Matemática, eu acho que elas vieram muito próximas da primeira aplicação e vieram num padrão muito semelhante também às questões de nível fácil para médio, não tiveram questões tão difíceis assim. Porém, nessa prova de segunda aplicação, eu acredito que ela veio muito mais teórica, muito conteudista. E a gente vai resolver seguindo uma ordem de questões mais fáceis. E aí, conforme a gente for avançando nas resoluções, a gente vai chegando nas questões mais difíceis, tá bem? Que eu acredito que é a ordem que vocês devem ter seguido para resolver a questão. Começando pelas mais teóricas e no final indo para as questões de cálculo. Na minha opinião, essa aqui foi a questão mais fácil da prova inteira, porque era uma questão que você só precisava ler, dar uma olhadinha no quadro e não tinha informações referentes a cálculos, com informações que você precisava saber previamente. Era uma questão puramente interpretativa. Então vamos lá primeiro pelo enunciado, que diz que o óxido adequado para essas aplicações é. E aqui a gente não vai ter nem dificuldade, porque todas as alternativas que a gente tem são óxidos. Não tem nenhuma alternativa que não seja óxido, por mais que você não soubesse, né? E por isso você já não errava. Todas aqui são óxidos. Vamos ao texto. Um óxido é usado como inibidor do crescimento de fungos em pinturas e pomadas antissépticas. Esse óxido tem a propriedade de manter o pH da água inalterado, e no quadro estão apresentados os comportamentos de alguns óxidos em meio aquoso e a sua toxicidade. Então nós vamos ter 2 parâmetros aqui para avaliação, tá bem? Vamos lá. A gente quer um óxido que não mexa com a água, então ele não pode reagir com a água. Então a gente já vai descartar o óxido aqui de fósforo e esse óxido aqui de magnésio. A gente vai ficar com os que não reagem. Então temos 3 opções. Outra questão é que a gente não quer uma coisa tóxica, né? A gente está fazendo pomada antisséptica. É inibidor do crescimento de fungos em pinturas e pomadas antissépticas. Então a gente não quer uma coisa que seja tóxica para o ser humano, né? Então a gente vai eliminar tudo que for tóxico. E a gente só fica com o óxido de zinco, gabarito letra C. Tá? Vamos para a próxima. Questão aqui de química ambiental. Enunciado. O principal impacto ambiental gerado pelo descarte desses dispositivos está associado ao... O que a gente vai procurar aqui? No texto a gente vai procurar que dispositivo é esse que o enunciado está falando e vai procurar saber que impacto ambiental ele pode causar ao ser descartado. Tudo bem? Então, uma questão muito tranquila, só a gente ler e identificar que dispositivo é esse. A energia solar fotovoltaica é renovável e limpa, associada à radiação emitida pelo Sol para gerar eletricidade. Baseia-se no denominado efeito fotoelétrico, por meio do qual determinados materiais são capazes de absorver fótons e liberar elétrons, gerando corrente elétrica. Até aqui a questão não ajudou muita gente, né? Para isso, utilizam-se placas com dispositivos semicondutores, denominadas células solares, ou fotovoltaicas, que podem ser feitos, por exemplo, de silício monocristalina, policristalina ou amorfo. Então, qual que é o principal impacto gerado pelo descarte desse dispositivo? É um dispositivo semicondutor. A gente pode pensar que ele é um dispositivo que parece um pouco com uma pilha, talvez. Então, assim, ele vai emitir radioatividade? A gente está falando de energia solar, cara. Energia solar. A gente não está falando de usina nuclear. Então, a emissão de radioatividade a gente já ia descartar. Não tem nada a ver. Emissão de radiação ultravioleta. Caras, a gente está falando que esses caras eles absorvem, né, esse tipo de radiação. Eles não emitem. Então, não vai ser essa alternativa também. Não vai ser a letra C. Aumento da temperatura do solo, cara, essa questão não faz muito sentido, né? Tá falando aqui que é um composto amorfo. Então não faz muito sentido, não. Produção de gases de efeito estufa, a gente também não tá falando de combustíveis fósseis, a gente não tá falando de reações que envolvem combustão, emissão de gases.
é uma coisa sólida, né? Um dispositivo sólido. Então a gente vai estar falando de contaminação do solo, tudo bem? Gabarito, então, letra A. Nossa próxima questão, uma questão que envolve separação de misturas. Uma questão que eu considerei fácil também. Muito tranquila. Você conhecendo cada um dos métodos de separação que tinha aqui nas alternativas, você ia conseguir resolver tranquilamente. O método utilizado para a obtenção desse tempero a gente vai procurar um tempero aqui no texto e vai procurar entender como é que ele é formado, né? Como é que a gente obtém ele. No Rio Grande do Norte já se produz a flor de sal, cobiçado tempero que há algum tempo aparece nos cardápios de restaurantes de alto gabarito. O processo de sua produção é artesanal, em que a água do mar é levada a tanques escavados e vai passando de um tanque para outro, ficando cada vez mais concentrada. Então até aqui o nosso texto não ajudou muito a gente, né? Então eu imagino que a resposta esteja nesse pedacinho aqui. Em determinado nível de saturação da água, o sal comum começa a se cristalizar e se precipitar no fundo. Opa, a gente está falando de alguma coisa envolvendo o sólido líquido. E com um sol intenso, clima seco e vento constante, a flor de sal se forma como uma fina rede cristalina na superfície da solução concentrada. Tudo bem, vamos lá. É filtração? Para ser filtração, a gente precisaria ter um filtro. Aqui está falando que a ação principal é um tipo de precipitação e que ela age com o sol intenso e o vento constante. Então, filtração não vai ser a nossa alternativa não, tá? Destilação, cara, para ser destilação a gente precisaria de primeiro o aparelho de destilação, né? E aqui tá falando que esse é um processo meio que natural, então não também. Decantação a gente depende tanto da ação da gravidade para depositar sólidos ao fundo, quanto de variação de densidade, né? Porque só vai afundar se a densidade dele for maior. Então aqui a gente não está se baseando nem em densidade, nem em ação da gravidade, então decantação também não é. Evaporação? Sim, porque a gente está falando de sol intenso, né? A gente precisa de sol para conseguir evaporar essa água e fazer com que sobre só a parte sólida. Então a gente ficaria aqui com o gabarito de letra D. Questão 134, essa questão aqui ela fala de funções inorgânicas. E essa é uma questão clássica, muito padrão do Enem, que é aquela questão de correção de solo. Se a gente tem um solo ácido que precisa ser corrigido para ser plantado, então a gente vai procurar alguma substância básica que vai meio que, entre aspas, neutralizar, que não necessariamente é neutralizar, tá? Mas que a gente vai neutralizar ele, entre aspas, porque a gente está procurando um pH intermediário ali. E aí a gente procura, se for um solo ácido, a gente vai procurar uma substância básica. Se for um solo básico, a gente vai procurar uma substância ácida. Então aqui na questão a gente já tem no enunciado falando qual é o produto indicado para corrigir o pH do solo, possibilitando o plantio do feijão. Então a gente vai ter que ler o texto, né? O plantio do feijão requer solos que apresentem fertilidade de média a alta. Isso a gente não tem como saber, não tem como saber como é que faz a fertilidade ficar média ou alta. Mas aqui a questão já está falando. O pH vai estar entre 5,8 e 6,2. Esse solo, ele costuma ter altos teores de cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E aqui a gente vai precisar fazer um alerta, né? Baixa concentração de alumínio e manganês. Beleza. Um agricultor necessita iniciar a plantação de feijão em sua lavoura, que se encontra com a superfície clara e esbranquiçada, característica de solos alcalinos. Cara, se tu não sabe o que é solo alcalino, tu vai provavelmente errar essa questão. Então vamos supor que tu não saiba. Vou colocar aqui, alcalino é a mesma coisa que um solo básico, tá? O que o solo desse cara está nesse momento? Ele tá básico, né? E ele não quer que ele esteja básico, ele quer que ele fique nesse pH aqui. Ele tá levemente ácido, não tá tão ácido, mas precisa estar levemente ácido para poder plantar aqui os feijõezinhos. Para obter um produto que possa ser aplicado diretamente ao solo, ele vai procurar em uma loja especializada e vai obter os seguintes produtos. Não vamos olhar muito para esses dados complementares, porque eles vão só mais atrapalhar a gente do que ajudar.
A gente está preocupado, na verdade, em encontrar um tipo de substância que seja ácida, porque a gente precisa neutralizar esse cara aqui, não totalmente, né? A gente precisa neutralizar em parte desse cara aqui, para que a gente fique com o nosso solo mais ácido. Na verdade, não seria nem neutralizar, né? A gente precisa acidificar esse solo. Tudo bem? Cuidado, né? Eu falei assim em linguagem mais informal, mas o que a gente quer não é neutralizar de fato, a gente quer acidificar, tá? Por favor, não vamos confundir. Beleza, então vamos procurar essa substância que faça isso. Primeiro a gente já pode eliminar algumas, porque a questão já fala que esse solo ele não curte muito alumínio nem manganês. Manganês aqui a gente não tem, né? Não, o composto 1 é de alumínio, o segundo tem amônio com sulfato, terceiro ácido nítrico. A gente não tem manganês não, mas a gente tem alumínio. Então a gente não vai usar esse cara aqui, porque está dizendo que esse solo ele precisa de baixas concentrações de alumínio e manganês. Tá. Esse solo ele já está alcalino. Então a gente vai descartar aqui qualquer substância que derive de uma base. Então vamos procurar aqui esse sal aqui, o NaNO3, ele deriva de uma base forte, né, que é o NaOH, uma base super forte, mais o HNO3, que é um ácido forte também. Então, esse sal aqui ele é um sal neutro, tá? Esse sal aqui, vou fazer aqui do lado pra gente poder ter mais espaço. O carbonato de cálcio. Vamos ver de quem que ele deriva, né? Essa parte do Ca, sempre a parte do metal é a parte que deriva da base. Então, esse Ca ele deriva da base que é o hidróxido de cálcio. E essa parte aqui do CO3 vai derivar do ácido carbônico, que é o H2CO3. Beleza. Essa aqui é uma base forte com um ácido fraco. O ácido carbônico não é tão forte assim, é um ácido um pouco mais fraco. Se a gente for fazer aquela continha dos oxigênios menos os hidrogênios, vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1, característica de um ácido fraco. Então esse aqui também não pode ser, porque ele tem um caráter muito básico, né? Como a base dele é forte, o caráter dele é mais básico. Tanto por isso que a questão está falando, né? Que ele é utilizado amplamente na calagem do solo. Para quem já conhece calagem, sabe que essa característica é muito importante. A substância 3 é o próprio ácido nítrico. Ele é logicamente ácido, né? E a gente vai só analisar a última. A gente tem o sulfato de amônio e o sulfato de amônio. Vamos fazer aqui essa mesma análise que a gente fez dos anteriores. É que a gente vai ter NH4 2 aqui, que vai derivar do NH4OH, uma base fraca. E a parte aqui que é do sulfato, o SO4, provavelmente vem do ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico a gente sabe que já é um ácido mais forte, né? Então esse aqui é um sal ácido. Então a gente vai ter duas substâncias ácidas aqui, que vai ser a substância 2 e a substância 3. Aqui, como que a gente vai matar essa dúvida? A gente quer que o pH ele fique entre 5,8 e 6,2. Lembrando que é levemente ácido para uma coisa que está alcalina. A gente não sabe quão alcalino ele está, mas a gente sabe que ele está alcalino. Então, se a gente colocar o ácido nítrico aí, pode ser que fique muito ácido, cara. E esse muito ácido não vai ser legal, porque a gente não quer o pH tão baixo assim. Então, a gente precisa de um pH um pouco mais alto. Então, a gente vai ficar com a alternativa 2, letra B, porque a gente tem um composto que é ácido, mas que ele não é tão ácido assim. É um sal inorgânico. Tanto que ele pode ser usado como fertilizante, né? O que significa ser fertilizante? É aumentar a fertilidade do nosso solo. Apesar do ácido nítrico também ser útil como fertilizante aqui. Mas ele já está sendo mais útil na produção do que na utilização em si dele como fertilizante. Aí só aqui que a gente já ia dar uma olhadinha maior para os dados complementares. Mas questão bem tranquila também para quem já está acostumado com esse padrão de correção do solo. Outra questão que eu achei muito fácil, muito tranquila, aqui é questão de leitura mesmo. Se tu ler
com calma, com tranquilidade, tu vai conseguir resolver ela de boa. Vamos lá. A equação química que representa o processo de formação, atente para isso aqui, formação da camada cinzenta no quadro é: descobriu-se a provável causa da alteração de cores do quadro Flores em um vaso azul, do pintor Van Gogh, de 1887. Quando usado em pinturas, o amarelo cádmio, sulfeto de cádmio, reage com o ar formando o sulfato de cádmio, que é um sólido esbranquiçado e solúvel em água. Atente para isso aqui. Sulfato de cádmio é um sólido, o que faz com que os pigmentos percam cor e luminosidade. Para interromper esse processo, foi utilizado um verniz. Contudo, após o uso do verniz, contendo íons de chumbo, formou-se uma camada acinzentada no quadro. Beleza. Agora a questão é: qual que é a equação que representa esse processo de formação? Então vamos lá. Primeiro, a gente teve o quê? A gente vai seguir a ordem da questão, tá? Para resolver essa questão. Primeiro a gente teve o quê? Primeiro a gente teve a reação do ar formando o sulfato de cádmio. E depois a gente adicionou o íon de chumbo e formou essa camada acinzentada. Então a gente tem que obrigatoriamente ter aqui na parte dos reagentes. O que é a parte dos reagentes? É toda essa parte aqui, ó, que fica antes da seta. Obrigatoriamente, antes dessa parte dos produtos aqui, nos reagentes a gente precisa ter o sulfato de cádmio aparecendo primeiro, porque ele que veio antes da formação. Então a gente vai ficar entre a A, B e a C. Automaticamente vamos descartar a D e a E. Todos estão sólidos aqui, então tá tudo certo. Agora outra questão, né? Esse chumbo ele vai estar sólido ou ele vai estar em solução? Se ele está na forma de íon, que tá falando pra gente, tá na forma de íon, e ele é um verniz, né? Cara, se ele é um verniz sólido, ele não é, né? Ele é uma coisa meio semi-líquida, assim. Então ele tá em solução. Então a letra A não vai ser, porque o chumbo tá sólido. Então a gente vai ficar entre a B e a C. Agora, tanto o sulfato de chumbo da letra B quanto da C já estão sólidos, então a gente não consegue eliminar por aqui. E fica a situação final aqui. A gente vai ter o nosso cádmio sólido ou a gente vai ter o nosso cádmio em solução? Cara, vamos pensar em quesito de reação. Eu reagi uma coisa que era sólida com um íon. Qual que é o lógico? Eu formar uma outra coisa sólida e um outro íon. Então a gente vai ficar com a letra C, tá? E só faz sentido estar em solução, porque a gente disse que formou uma camada acinzentada, né? Formou uma camada de alguma coisa. Se formou uma camada acinzentada é porque a gente teve a interação de alguma parte sólida, né? Para ter formado essa camada, com alguma parte líquida. Porque se a gente tivesse sólido, a gente ia ter não uma simples camada. Eu acho que a questão ia dar um pouco mais de ênfase. Talvez até uma coisa mais empedrada, assim, talvez. Se fosse o caso, né? Então, por isso a gente também podia pensar nessa solução. Mas a solução imediata é a gente está reagindo um sulfato com um íon. Então, o lógico é que a gente tenha uma reação de troca aí. Então, essa é uma questão envolvendo tipos de reações. Questão que eu acredito que seja bem tranquila. Basta a gente pensar no caráter mais de estado físico das substâncias que a gente consegue resolvê-la tranquilamente. Aqui eu acho que começam já as questões médias, tá? Essa é uma questão bem de boa. Eu achei que ela veio bem parecida, inclusive, com aquela questão que falava do estriol lá na primeira aplicação, que eu achei que era uma questão tranquila também. A gente tinha que pensar em ordem de ligação, ordem de força de ligação, na verdade, para que a gente conseguisse resolver essa questão. Então vamos lá. Aqui tá falando de sequência helotrópica. Cara, eu não sei o que é helotrópica. Te acalma que o texto provavelmente vai falar. Quando eles apresentam um conceito assim muito diferentão, geralmente o texto explica, pelo menos a base desse conceito. Então vamos dar uma lida no texto. Um dos procedimentos mais rotineiros em análises químicas é a extração por solvente de materiais sólidos ou líquidos. No entanto, em pesquisas prospectivas, nos quais se pretende investigar a natureza química de determinado material, procede-se à extração por solventes em sequência,
E aqui que a questão está falando, em ordem crescente de polaridade. Ou seja, vamos começar do menos polar, para o maior, que é conhecida como ordem heliootrópica. Em um processo de extração foram utilizados os seguintes solventes. Então a gente vai organizar aqui, galera, na ordem. Vamos procurar de cara quem que é o composto que tem a menor polaridade de todas. Quem que são os menos polares? Aqueles que não apresentam ligações com compostos muito eletronegativos. Quem são os compostos eletronegativos? Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os compostos mais eletronegativos da tabela periódica. A gente conhece isso por FON, que é aquela ordem da força de eletronegatividade. Outra questão é compostos que também não estão realizando ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio já caiu em desuso, né? Esse termo. Mas as ligações de hidrogênio são muito polares. Então a gente vai procurar composto que não tem FON, não tem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio, e que também não tem ponte de hidrogênio. Só tem um grupo que faz essas características, que é o grupo dos hidrocarbonetos. A gente tem hidrocarboneto aqui? Temos. Quem é? O N-hexano. Dá pra ver aqui, só tem carbono, só tem hidrogênio. Então, hidrocarboneto. Logo, o menos polar tem que ser esse cara aqui. Então, ele é o primeiro da nossa lista. A gente já elimina a letra B, letra A, letra C. Beleza. Outra questão. Pra gente matar essa questão de cara, não ter que ficar avaliando um por um, a gente pode procurar logo o maior. Quem que vai ser o maior? O maior composto polar da nossa química, que é a água. É o cara mais polar que tem. Que é a referência. Quando a gente fala em polaridade, a gente sempre costuma falar assim. Quem é polar é aquele que dissolve em água. Então, ela é a nossa referência de polaridade. O último, então, logicamente, o mais polar tem que ser a água. Então, a gente já ficaria com a água aqui. Mataria aqui, letra D. Não precisaria nem olhar os intermediários. Era só observar onde é que a água estava aqui no nosso posicionamento. Mas, caso a gente queira ver, né, porque que a gente tem essa sequência, a gente vai ter o clorofórmio, que apesar de ter, né, o cloro, que é um elemento que é eletronegativo, a gente tem aqui também carbono e hidrogênio, né? A gente tem 3 cloros, tem também carbono e hidrogênio. Por que ele não é tão polar assim, em comparação aos outros? Porque os outros estão fazendo ponte de hidrogênio. Tanto o metanol quanto o etanol estão fazendo ligação de hidrogênio. E a gente já viu que a ligação de hidrogênio ela tem uma força significativa. Então, ambos viriam antes do clorofórmio. Tudo bem? Se não fosse isso, o clorofórmio seria a nossa segunda opção, né? Beleza. Então, o clorofórmio tem que vir na frente, né? E depois, por que o etanol vem na frente do metanol? Por conta da nossa parte apolar, né? Aqui a gente tem muito mais carbonos e hidrogênios do que no metanol. Então, a gente tem aqui a parte polar. E aqui também está igual. Então, aqui a gente não consegue fazer uma avaliação legal. Mas na parte apolar, a gente já consegue fazer uma avaliação melhor. A parte apolar dessa aqui é bem menor do que a do etanol. Então, o etanol tem que vir na frente, porque ele é menos polar que o metanol. E por fim, a gente vai ter a água. Então, questão muito tranquila também, falando aí de propriedades dos compostos orgânicos. Questão padrãozinha também. Questão que não é tão comum, mas que também já veio, questão semelhante no Enem, anteriormente. Que é uma questão que fala de oxidação de álcool. Então, vamos dar uma olhadinha? Uma das formas de se obter essa substância em laboratório é oxidar a molécula. A gente vai oxidar um tipo de molécula específico. Então, vamos dar uma olhada aqui. Os aldeídos, eles fazem parte de importantes famílias olfativas encontradas em muitos elementos. E a gente tem aqui o 3-metilbutanal. Butanal, esse final aqui, al, é uma nomenclatura de aldeídos. Então, aqui a gente precisa ter conhecimento de nomenclaturas, tá?
por exemplo, está presente na mistura de compostos voláteis liberados na etapa de torrefação do café. Então, a questão pergunta pra gente de que forma a gente obtém esse aldeído aqui, a gente quer chegar nele, então a gente vai ter que descobrir quem é o cara que vem antes do aldeído, que é oxidado e vira aldeído. Vamos lá, vamos lembrar aqui de oxidação de álcools. Lá na oxidação de álcools, a gente vê que a gente pode oxidar álcools primários, vou colocar aqui Al primário, e a gente também pode oxidar álcools secundários. A gente não pode oxidar álcools terciários, isso não é possível, tá? Então a gente fica só com esses dois. E qual que é a sequência? Quando a gente oxida um álcool primário, a gente obtém aldeído num primeiro momento, e no segundo momento a gente tem um ácido carboxílico. E não ia ter jeito, cara, se não soubesse dessa informação aqui, ia ter que ser no chute. E essa é uma questão de nível médio para difícil, então talvez essa fosse uma bola fora, né? E quando a gente oxida o álcool secundário, a gente obtém uma acetona dessa oxidação. Tudo bem? Então, o nosso primeiro raciocínio é, para a gente obter a resposta dessa questão, a gente tem que procurar um álcool primário. A gente não pode ter um álcool secundário, porque quando o álcool secundário oxida, ele gera uma acetona. Então, a gente quer saber o que gera um aldeído. Não pode ser um álcool secundário. Logo, não pode ser uma acetona também. Então, a gente já elimina aqui o 3-metilbutanona, porque ona é nomenclatura de cetona. Assim como a gente também elimina a letra A, que é ácido 3-metilbutanoico, porque é o contrário, né? Quando a gente oxida o aldeído é que a gente chega no ácido carboxílico. E óico é a nomenclatura de ácido carboxílico. Então a gente só vai ficar com essas três opções aí que estão falando de álcool, tá? Agora, a chave da questão é saber qual desses caras aqui, entre a B, a C e a D, é um álcool primário. E o único álcool primário que tem aqui é a letra C, tá? Porque aqui esse 1 e esse 2 estão indicando qual que é a posição do nosso álcool. 1 vai ser indicando que o álcool está no carbono primário e o 2 vai ser indicando que o álcool está no carbono secundário, que é o que acontece na letra B e na letra D. Portanto, gabarito letra C. Questão de nível médio, coloquei nível médio, não coloquei no nível fácil, porque essa questão te exige entender um texto que não te dá tantas informações assim. Então, tu precisaria ter um conhecimento prévio, mais conteudista, como eu falei, essa prova ela veio bem conteudista, para conseguir resolver as questões. Então, vamos lá. Aqui está perguntando qual que é o poluente primário que, em contato com o ar, origina um poluente secundário altamente corrosivo. E o que a questão diz? A industrialização, o crescimento populacional e a demanda por mais alimentos, bem como o aumento da frota veicular, entre outros, geram resíduos poluentes classificados como primários ou secundários. Os primários são aqueles lançados diretamente no ar, e muitos deles reagem com alguns componentes da atmosfera, como oxigênio, vapor de água, entre outros, originando os poluentes secundários. Observa que esse título e esse texto que não ajudam em nada a gente a resolver. A gente só sabe que o primeiro é aquele que é lançado primeiro. O segundo é aquele que é o primeiro que reagiu com componentes e gerou o componente secundário. Então não ajuda tanto assim a gente. Por isso que a gente precisava conhecer todos esses caras aqui para saber qual deles é um poluente primário. A única coisa que a gente conseguiria tirar dessa questão seria que esse problema aqui está associado a alguma coisa com o aumento de frota veicular, ou seja, resíduo que é industrial, que parte de algum tipo de combustão, sei lá, uma coisa do tipo. Então, o clorofluorcarbono já não é, porque o clorofluorcarbono é um composto que não está associado a essas situações que apareceram para a gente, de industrialização, nem de crescimento populacional, nem da demanda por mais alimentos. O clorofluorcarbono estava associado àquela substância dos motores de geladeira de antigamente, né? Não tinha uma ligação assim, até tinha uma ligação com a industrialização, né? Mas não tem uma ligação direta com a industrialização atual. E a gente está falando de um texto atual, né? Tá falando aqui a Ciential Editora, Edu, de 2021, um texto adaptado. Tudo bem.
Então vamos lá, monóxido de carbono não é um composto que reage muito bem. Então, poluente secundário a gente não vai esperar dele. A gente vai ficar com a letra C, tá? Dióxido de enxofre. Por quê? Porque o dióxido de enxofre, ele é um composto que gera, quando em contato com ar, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ácido altamente corrosivo, gerando um problema muito conhecido pela gente, que é o problema da chuva ácida, tá? Então essa questão aqui dependia exclusivamente do teu conhecimento de química ambiental. Então podia ser uma questão de nível médio para difícil aí, porque depende muito do teu conhecimento, não dava para só ler e conseguir resolver. Tudo bem? Vamos novamente de orgânica, já é a terceira de orgânica aqui na nossa prova. E o enunciado está perguntando aqui, dentre os compostos modelados, qual deles deve apresentar a maior atividade antiviral? Vamos ao texto então. O estudo da relação entre a estrutura e a atividade biológica de substâncias é de fundamental importância no desenvolvimento de drogas para o combate a doenças. Pesquisadores avaliaram o potencial antiviral de algumas moléculas frente ao vírus SARS-CoV-2, considerando a capacidade de inibição das enzimas responsáveis pela síntese de proteínas do vírus. A interação entre o composto e o sítio ativo da enzima depende de fatores eletrônicos e estéricos, permitindo estabelecer uma relação entre a estrutura e a atividade antiviral. Até aqui só foi textão, não ajudou a gente em nada. Vamos continuar. A maior atividade foi correlacionada a substituintes pouco volumosos, que vão ocupar aí pouco espaço, provavelmente se tem pouco volume ocupa pouco espaço, e moderadamente eletronegativos, presentes no anel aromático da molécula do antiviral. Nesse estudo, foram modelados os 5 compostos hipotéticos apresentados a seguir. O que a questão quer mesmo? Quer saber qual deve apresentar a maior atividade antiviral. Então, para ter maior atividade, eles precisam ser pouco volumosos e moderadamente eletronegativos no anel aromático. Tudo bem. Vamos procurar aí um composto que ele não seja tão eletronegativo assim, conectado a um anel aromático. E aqui a gente precisa ter alguns conhecimentos básicos, né, de química orgânica. O anel aromático é um carinha que ele é assim e que ele tem ligações duplas aqui alternadas. Então são esses caras aqui. É neles que a gente vai prestar atenção, tá? Inicialmente a gente vai procurar os que têm moderada eletronegatividade. Então, onde tem muito composto eletronegativo, a gente não vai ficar. Quem são os compostos mais eletronegativos? A gente viu anteriormente que são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Beleza. O flúor aparece bastante aqui. Aqui e aqui, né? E a gente também tem ele bem aqui, ó. Então, onde tem flúor, a gente já tira. Sobrou pra gente só o bromo. Então, a gente vai ficar com o composto de número 2. Letra B. Eu acho que essa questão ela pode ser considerada ou nível fácil, nível médio, porque não é uma questão tão difícil assim. É só a gente procurar a questão de eletronegatividade. Aí são dois conceitos, né? Identificação de propriedades e identificação de classificações de cadeia carbônica, porque a gente tem um conceito ali do anel aromático. Questãozinha aqui com gráfico, tava faltando, né, questão com gráfico. De acordo com o gráfico, pode-se concluir que a elevação do pH aumenta A. Então a gente vai procurar aqui, ó, vamos dar uma adiantada na questão, né, pH que está mais alto. Então a gente quer olhar aqui para o tracejado. Esse tracejado aqui, quando ele está aqui em cima, ele tem que aumentar alguma coisa. Então tá. A identificação e ou quantificação de moléculas em amostras é de extrema relevância durante um trabalho de perícia criminal. Uma maneira simples e muito útil de se fazer essa análise é reconhecer a região do espectro eletromagnético em que essas moléculas absorvem radiação. A luz visível vai de 400 a 700 nanômetros, então bem aqui a gente tem LV, que é a luz visível. Sendo o infravermelho a região acima de 700. Então, bem aqui a gente tem o infravermelho. Tudo bem. Vou colocar aqui
e F, só pra gente lembrar depois. Dependendo da natureza da molécula e do meio onde ela se encontra, essa absorção de radiação ocorre em diferentes comprimentos de onda e com diferentes absorbâncias. Um perito avaliou 3 amostras da mesma concentração de uma substância em diferentes valores de pH e obteve as seguintes curvas. Beleza. A gente vê que o pH da curva vermelha é maior, ali na luz visível, e ele vai dando uma diminuída na região do infravermelho. Então, a gente quer saber o que ele aumenta, né? A gente já pode descartar a absorbância na região do infravermelho, porque olha como está menor aqui, ó. A absorvância em relação a esse cara aqui está marcando abaixo do 0,1, né? Quando a gente chega nesse ponto aqui mais baixo do nosso gráfico. Seria a concentração de íons H+ no sistema? Não, porque se a gente tivesse concentração de íons H+, quanto mais H+ a gente tem, né? Mais ácido está esse meio. E quanto mais ácido está o meio, menor é o pH. E o nosso pH é 13, né? Um pH alto. Se é um pH alto, não pode ser a concentração dos íons H+. A gente fica aqui então com reatividade da substância, quantidade de energia absorvida e quantidade de moléculas da substância no meio. Não necessariamente tem a ver com quantidade de moléculas da substância. É claro que quanto mais substância tiver, mais intensificado vai estar isso aí, né? Mas esse não é um fator tão relevante assim. Então a gente fica aqui entre reatividade da substância, né? A gente aumentou o pH, a gente pode aumentar a reatividade da substância talvez, e quantidade de energia absorvida. A gente vai ficar com quantidade de energia absorvida, tá? Por qual motivo? Porque a gente está falando de absorbância, a gente está falando de alguma coisa que a gente vai absorver. Então não tem a ver com reatividade, tem a ver com quantidade de energia mesmo. Beleza? Essa questão ela é uma mescla, né, entre química, um pouco de física, até porque a gente está falando de natureza em si. Essa prova ela não é exclusiva de química. Tranquilo, vamos continuar. Chegamos nas questões mais difíceis dessa prova, que são as questões de cálculo. Esse Enem maltratou, porque ele trouxe pra gente 4 questões de cálculo, em comparação à prova anterior, que veio, acho que foi 3, né? Foi 3 ou foi 2 questões de... Não, foi 2 questões de cálculo estequiométrico e veio uma de meia-vida, se eu não estou enganada. Vamos começar aqui por essa primeira, que eu acho que das 4 foi a mais de boa, e por último a gente vai ficar com a mais difícil, tá? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos primeiro ler a questão, né? Considerando a cal hidratada 100% pura, então a gente está com a pureza aqui em 100%. A gente provavelmente não vai precisar fazer conversão, mas não quero falar antes da hora, né? A massa de hidróxido de cálcio utilizada na neutralização do ácido foi... a gente teve uma prova que gostou bastante de abordar funções inorgânicas, né? Vamos lá. Um tanque industrial contendo ácido clorídrico se rompeu e dele vazaram 365 kg dessa substância. Então vamos anotando aqui, né, os dados que a gente vai precisar utilizar. 365 kg de HCl. A equipe de contenção de acidentes foi mobilizada e utilizou para neutralizar esse ácido. Agora sim a gente está falando de neutralização. A cal hidratada. A questão já tinha falado pra gente que a cal hidratada é isso aqui. Então este cara aqui é a cal hidratada. Para não deixar resíduos do ácido, como margem de segurança, aplicou-se 50% a mais dessa base. Então, a gente vai ter 50% a mais de hidróxido de cálcio. Ou cal hidratada, são 2 nomes que a gente pode dar para esse composto. Então, isso aqui já foi. Aí, aqui está a equação. E eles deram também as massas molares. Cara, uma coisa que eu te digo. Se a questão deu massa molar, é para usar, tá? Não é de enfeite não, então essas massas elas vão ter que ser utilizadas. Então a massa molar do HCl aqui vai ser 36,5 grama por mol, repara que está escrito respectivamente. E a massa do hidróxido de cálcio vai ser 74 gramas por mol. Então aqui a gente já separou todos os dados que a gente está utilizando aqui. E o que a questão quer saber? Eles nos deram somente a massa do HCl, né?
Eles querem saber qual que é a massa do hidróxido de cálcio. Então a gente vai montar aí uma regrinha de 3 para procurar essa massa aí, tá? Vamos dar uma olhada na reação para ver se ela está balanceada? Vamos lá pelo metal, né? Tem um cálcio, então tá ok aqui. Agora a gente parte pro ametal, tem 2 cloros. Aqui também tem 2 cloros, então tá tudo certo. Hidrogênios, temos 2 aqui, com mais 2 aqui, então tem 4. Aqui também tem 4. E oxigênio a gente só tem 2. E aqui a gente também tem 2, então tá todo mundo certo. Beleza, então uma coisa importante a gente anotar também é que esse HCl aqui ele tá em 2 mols, que quando reage forma só um hidróxido de cálcio. Beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aí, então como a gente já conhece o cálculo estequiométrico, a gente tem que montar uma regra de 3, né, com essas informações que a gente já tem. Então qual que vai ser o nosso delineamento da resolução? Primeiro a gente monta uma regra de 3, comum relacionando as massas, e depois a gente vai pegar o nosso resultado e vai somar mais 50% desse resultado aí. Beleza? Então vamos montar nossa regra de 3 aqui que vai ser bem tranquila. A gente coloca aqui número de mols, né? Então a gente vai ter aqui o HCl, que são 2 vezes 36,5 gramas por mol, que reagem a formar aqui eu estou falando, né, as informações do hidróxido de cálcio, 1 vezes 74 gramas por mol. Nem preciso colocar esse 1 aqui, estou colocando só para mostrar a organização dos dados. Quanto de massa a gente tem de HCl? 365 quilos. E de hidróxido de cálcio? É o que a gente não sabe. E a gente vai precisar achar em quilo também. Então a gente não precisa fazer conversão nenhuma aqui, tá? Tá tudo certo. Beleza, vamos seguir. A gente faz a nossa multiplicação cruzada e a gente vai ficar com x final igual a 365 quilos vezes 74 gramas por mol. Isso tudo dividido por 2 vezes 36,5. Tranquilo até aqui, né? A gente pode dividir de cara esse 74 por esse 2 aqui. A gente vai ficar com 35, 36, 37, né? 37. É isso aí. E agora a gente vai ter que fazer essa divisão aí. Vamos ver. Esse 365 dividido por 36,5 vai dar 10. Então x vai ser igual a 10 vezes 37, que isso vai dar 370 quilos. Então isso aqui é o valor que a questão já falou pra gente, que é a carga hidratada 100% pura, tá? Esse x aqui é referente aos 100%. Só que a questão falou pra gente, né, que agora a gente vai fazer o segundo passo, que isso tinha um certo rendimento envolvido, então é 50% a mais dessa base. Então a gente quer achar agora o valor de 150%. Beleza? Vou apagar aqui só pra gente ter mais espaço. Ah, não, dá pra fazer aqui do outro lado. Então 100% é o que a gente já achou, né? 100% é 370 quilos. Agora a gente precisa achar quem que é o valor de 150%. Esse é o nosso x. Então, nosso x vai ser 370 vezes 150, tudo isso dividido para 100. Dá pra gente ir cortando aqui, né? Então vai ficar 37 vezes 15. Quanto que vai dar esse valor, né? 37 vezes 15 vai dar 555 certinho, que é o nosso gabarito, letra B. Continuando. Agora a gente tem uma questão que também é bem semelhante, aí, trabalhando com medida de massa, mas eu acho que é uma pegada diferente agora. Vamos lá. A massa de manganês, agora a gente quer saber a massa de manganês em tonelada, que essa substância produz diariamente, é mais próxima de alguma coisa aí, né? Vamos lá. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de manganês, e tá dando a massa molar aqui. Vamos separando igual a gente fez com a outra, né?
manganês é igual a 55 gramas por mol. O metal é essencial na fabricação de aço e ligas de ferro. Esse metal é obtido a partir do minério pirolusita, que contém 40% de óxido de manganês. A pirolusita já tem 87 gramas por mol, grama por mol, e está na unidade de 40%. Talvez seja parecida com a outra lá. A reação que ocorre nesse processo apresenta rendimento. Opa, a gente já tem um rendimento envolvido aqui. Então tem um rendimento de 80%. E a reação está descrita a seguir. Vou supor que ela já está balanceada, mas vamos dar uma olhada, né? Aqui tem 2, aqui tem 2. Ferro tem 4 aqui, tem 4 aqui. Carbono, 5 aqui, 5 aqui. Oxigênio tem 4 aqui, 6 aqui. Então dá 10, né? 5 vezes 2, 10. Então tá tudo balanceado mesmo. A gente tem sempre que verificar. Uma indústria processa 18 toneladas de minério pirolusita por dia. Então essa indústria aí tem, vou colocar aqui de novo da pirolusita, né? Vai ter 18 toneladas. Então a gente quer saber também a massa em toneladas. Agora a gente só tem que ver a questão dos coeficientes estequiométricos. Aqui tem 2 mols, aqui também tem 2. Está avaliando essas unidades aqui. Então vamos montar nossas regras de 3, né? Vou montar para informações da pirolusita e para informações do manganês. Aqui tem 2 mols, que reagem com 2 mols também. As massas molares já deram calculado pra gente. Então vai ser aqui, para pirolusita vai ser 87 gramas por mol. Aqui vai ser 55 gramas por mol. E a gente tem que levar em consideração que a gente só tem 40% da pirolusita. Então a gente vai ter que tirar essa porcentagem em cima da massa que deram pra gente. Então antes da gente colocar a nossa massa aqui, né, que a do manganês eu já sei que eu não tenho, é X em toneladas, né. Mas antes de eu chegar nessa massa aqui do manganês, eu preciso ver a da pirolusita, porque me deram 18 toneladas, mas estão me falando aqui que dessas toneladas só 40% vai reagir. Então a gente vai fazer aqui do lado essa reação. Então a gente vai ter 18 toneladas, que é o nosso 100%. E a gente quer saber quanto que é 40% disso. Então esse 40 aqui vai ser o nosso X. Beleza? Então é só montar aqui 18 vezes 40 dividido por 100, né? Corta, corta. Aqui a gente pode mover uma casa, né? Então fica 1,8 vezes 4. Quanto que é isso? 8 vezes 4, 32. Sobe 3. 4 vezes 1, 4. Com mais 3, 7. Então 7,2 toneladas. Beleza, então 7,2 toneladas é meu 40%. Agora sim eu posso jogar aqui na fórmula. 7,2 toneladas. Beleza. Agora vamos fazer a nossa regra de 3. E assim que a gente finalizar, a questão ainda não vai estar resolvida, tá? A gente vai precisar fazer isso aqui em 3 etapas. A primeira foi organizar a nossa regra de 3. A segunda, calcular o rendimento aqui do... O rendimento não, a porcentagem da pirolusita. E a última etapa vai ser calcular o rendimento. Então ela é um pouquinho mais longa que a primeira de cálculo. Então vamos lá. Esse X aqui da nossa conta vai ser 7,2 toneladas vezes 2 vezes 5,5. Tudo dividido por 2 vezes 87. Isso aqui já vou calcular direto. Vai dar... Vou cortar 2 com 2. Vai ficar mais fácil, né? 7,2 vezes 55. Quando é que dá isso? 7,2. Vou fazer na calculadora direto, gente. Isso aqui vai dar 4,55. Toda essa conta aqui vai dar 4,55. Aproximadamente. Cortando algumas casas aqui. Agora sim,
Esses 4,5 toneladas são o 100%. Queremos saber quanto que vai ser 80% disso. Só olhando aqui para as alternativas, se isso aqui é 100%, não pode ser C, não pode ser D, não pode ser E. Tem que ser um valor menor, né? Aí também não pode ser 4,6, porque tem que ser um valor menor. A gente já ficaria com a letra A. Mas se a gente quiser calcular, como é que a gente faria isso? Vou apagar aqui. Seria 4,55, que é igual a 100. E a gente quer descobrir quanto que é 80%. Ia ficar então 4,55 vezes 80 dividido para 100. Quando a gente fosse fazer essa conta aí, isso ia dar mais ou menos 3,64 toneladas, que é o nosso gabarito aqui, letra A. Essa próxima aqui é super trabalhosa, mas não é tão trabalhosa quanto a próxima que a gente vai ver. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Dá para resolver. A quantidade em quilograma de íons cromo contida nesse reservatório é mais próxima de, e novamente a gente está trabalhando com massas, só que esse já é um raciocínio diferente. Além de massa, a gente também vai estar trabalhando com unidade de volume. Em um reservatório industrial contendo 5.000 litros de água, foi constatada a presença de íons cromo dissolvidos. Para remover esses íons da água, inicialmente foi realizada a quantificação em uma alíquota de 1 litro, por meio de alcalinização, para provocar a total precipitação do cromo, na forma de hidróxido solúvel. E aqui ele já está dando qual que é o hidróxido, já, né? Que foi separado por filtração e aquecido. Ah, não, eles não deram hidróxido. Até a formação de 3,8 gramas de Cr2O3. E é o óxido de cromo. Então a gente vai ter duas espécies importantes aí. A gente vai ter este carinha aqui, que vai reagindo com esse. E aí, o que a gente quer saber no final, né? Qual é a quantidade em quilogramas dos íons cromo? E a gente está trabalhando aqui com grama, né? Então a gente pode escolher aqui, passar para quilo, ou agora inicialmente eu passar lá no final. Eu prefiro trabalhar com grama aqui no início, porque tá tudo em grama, né? Tá grama por mol, tá grama do óxido aqui de cromo. Então é mais fácil a gente trabalhar com tudo em grama e converter para quilo só lá no final. Lembrando que 1 quilo é igual a 1.000 miligramas. 1.000 gramas, na verdade, desculpa. 1.000 gramas. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá fazer esse cálculo. O primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui é a quantidade de mols. A gente vai estar observando o cromo. Então aqui o cromo dá para ver que tem dois cromos que reagem em forma 1. Então nossos mols são 2 mols de cromo que vão reagir em forma 1 do nosso íon, né? Que é o cromo 3+. Esqueci de colocar aqui. Beleza. Essa é a primeira informação muito importante. Segunda coisa, a gente colocando aqui as massas molares, né? Desse carinha aqui, V652 gramas por mol. Desse outro aqui vai ser 52 gramas por mol. Só que observem que essa formação não bate, né? Então a gente precisa ter um 2 aqui para poder equilibrar, né? Que são 2 mols de cromo que reagem e formam cromo 2. Então a gente vai trocar esses mols aqui e vai colocar assim, tá bom? Porque a gente está tendo a formação de um íon. E a gente não tem a reação desse cara. Mas a gente já viu que tem dois cromos, então a lógica é que sejam formados dois íons de cromo. Beleza? Então a partir daqui a gente consegue descobrir a parte da massa. Qual que é a massa desse íon de cromo? Então a gente vai ter o X em gramas, né? Já que a nossa massa que deram pra gente foi 3,8 gramas do óxido aqui de cromo. Beleza, então esse X vai ser igual a 3,8 vezes 2 vezes 52. Isso tudo dividido para 152. Isso aqui vai dar aproximadamente uns 2,6 gramas. Beleza? Beleza. Agora a gente tem a parte em gramas do íon. E aí, o que a gente faz com isso? A gente vai precisar relacionar agora a esses litros, né? Isso aqui, essa massa aqui, é a massa para 1 litro, né? A questão já falou. Agora a gente precisa descobrir qual que é a massa para esses 5.000 litros, porque é o reservatório completo.
Então vamos calcular lá. Então se 1 litro a gente tem 2,6 do cromo 3+, quanto que a gente vai ter em 5.000 litros? Vamos colocar aqui um Y. Então nossa Y nada mais é do que o próprio 5.000 vezes o 2,6. Aí aqui é de boa calcular, né? Isso dá 13.000. Tranquilamente. 13.000 gramas. Esqueci de colocar as unidades, né? Mas dá 13.000 gramas. Beleza, então aqui já deu 13.000 gramas. Quanto que é isso em quilo? Lembrando da conversão. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então é só a gente cortar 3 zeros. Isso aqui é igual a 13 quilos. Questão também nível médio, não é tão difícil assim. Agora a gente vem para a mais difícil da prova. Na minha opinião, essa foi a questão mais difícil da prova inteira. Essa é uma questão que envolve muitos conceitos, tem que mexer com muitos dados. E é termoquímica, né, galera? Termoquímica é complicado. Essa parte de físico-química costuma ser o calcanhar de Aquiles da maioria dos alunos que estão se preparando para os vestibulares e as questões mais difíceis que aparecem de química. Então vamos lá, aqui está falando de energia em kJ, que vai ser gerada no momento de uma explosão. Ela é mais próxima de algum desses valores aqui. Tudo bem, vamos aos dados. O conteúdo de um cilindro de gás natural veicular explodiu, liberando um volume de 15 metros cúbicos. Então o volume desse cara aqui é 15 metros cúbicos. Essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento a todas as informações, porque são várias. Apesar do risco de explosão, detalhe, entrou em combustão. Então a gente vai ter uma reação de combustão aqui. Apesar do risco de explosão, o gás veicular, que é o GNV, é um combustível bastante eficiente em termos econômicos. Ele apresenta a densidade, olha aqui a densidade, 0,8 kg por metro cúbico. Pelo menos a gente está trabalhando com a mesma unidade. E seu componente principal é o metano. Vamos fazer logo essa reação aqui de combustão do metano. A gente vai ter metano reagindo com CO2. CO2 não, gente, pelo amor de Deus. Com O2, que vai reagir formando CO2 mais água. Aqui a gente tem que ajeitar a estequiometria da reação, né? Fica 2 aqui, porque são 4 hidrogênios. Agora são 4 oxigênios, então tem 2 oxigênios. É assim a reação da combustão. De massa molar igual a 16 gramas. Então massa molar é igual a 16 gramas por mol em uma concentração, qual que é a concentração? De 90%. Eita, que informação pra caramba. E aí é possível avaliar ainda a energia liberada na explosão a partir das energias de ligação dos átomos envolvidos, descrita no quadro. E eles querem saber qual que é a energia em kJ gerada no momento da explosão. O que é significativo pra gente aqui? É saber quais que são as energias de ligação que a gente vai usar. Porque eles deram pra gente só que era o metano, né? Que é esse cara aqui. Não deram a reação. Eu acabei de montar aqui a reação com vocês. Vocês também vão ter que remontar essa reação para poder resolver. E qual que seriam as energias de ligação que a gente vai usar? As energias de ligação do próprio CH, porque é referente ao reagente, né? Que a gente tem aqui, principalmente. E qual que seria o componente associado à explosão? Seria o dióxido de carbono? Não, seria o próprio oxigênio, porque ele é o nosso comburente, né? É o que gera a explosão. Então eu tinha que pensar em ligações que acontecem aqui entre o oxigênio. Aí aqui fica tranquilo de visualizar, né? São as ligações do próprio oxigênio. Então são essas duas energias aí que vão estar envolvidas nos nossos cálculos. Tudo bem? Acredito que sim, né? Outro parâmetro que seria importante seria ver quantas ligações existem aqui. Então, ligações de carbono e hidrogênio são 4. E ligações de oxigênio com oxigênio são 2. Opa, 2. Porque são 2 oxigênios fazendo isso aqui. E esse CH4 está assim. Então, contando o número de ligações, aqui tem 1, 2. Aqui tem 1, 2, 3, 4, tá? Então, essa é mais uma informação que a gente precisava desenvolver. Tudo bem, agora sim a gente vai conseguir resolver essa questão. Depois de muitas voltas, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente não tem a massa desse cara. A gente tem a densidade, e se der a densidade pra gente é por algum motivo. Densidade a gente sabe que a fórmula é D igual M sobre V. O volume nós temos.
densidade também, mas não temos a massa. Então vamos atrás da massa. Beleza. Densidade eles deram pra gente que está em 0,8 kg por metro cúbico, né? Igual a massa sobre 15 metros cúbicos. Beleza. Então a massa vai ser igual a 0,8 kg por metro cúbico vezes 15 metros cúbicos. Esses metros cúbicos vão se cancelar e a nossa resposta vai dar em quilo. 0,8 vezes 15 dá 12 quilos de gás natural, que é o gás que a gente está trabalhando, né? Beleza, nossa massa é essa. Só que deram pra gente que a concentração desse cara aqui, ó, é 90%. Não é 100% não, então a gente vai ter que descobrir quanto que é 90% disso. Então vai ser, nosso segundo passo agora, 12, que é igual a 100%. E a gente quer saber quanto que é 90. Então meu x vai ser igual a 12 vezes 90, dividido para 100. Corta aqui, volta uma vírgula aqui. 1,2 vezes 9, isso dá aproximadamente 10,8 quilos. E a questão não acabou por aqui não, porque a gente quer saber a energia, né? Vou só apagar isso aqui. Vou reescrever aqui a fórmula CH4 mais 2O2 reagindo, formando CO2 mais 2H2O. Pronto, só para poder dar um espacinho mais legal. Beleza. Aqui a gente já conseguiu encontrar as massas, né? Nossa massa final foi 10,8 kg. O que a questão quer mesmo? Ela quer energia em kJ. Então a gente vai procurar energia em kJ agora. Como é que a gente calcula isso? A gente vai precisar olhar aqui para as nossas energias de ligação, para a gente poder fazer essa conta. Mas antes disso, eu acho que é melhor a gente adiantar a questão da massa molar, porque a gente já usou o volume, a gente já usou a densidade. Agora a gente vai pegar essa massa molar para quê? Para a gente poder calcular o número de mols. Deram pra gente a massa, né? Então a gente vai precisar calcular o número de mols para usar mais tarde lá, pra gente poder cortar esses mols aqui, porque a questão tá pedindo pra gente só em kJ. Então o número de mols vai ser importante lá na frente. Vou mover isso aqui, só pra gente conseguir fazer isso. Beleza. Número de mols a gente calcula assim: N igual a massa dividido por massa molar. A massa a gente tem, a massa molar também, então dá pra calcular. A questão é que a gente não tá na mesma unidade, né? Aqui a gente tá com a massa em quilo, né? Tá 10,8 quilos. Mas a gente pode modificar esse 16 para ficar em quilos também. Então 0,016 quilo por mol. Corta quilo com quilo. Nosso número de mols vai ser igual a 675 mols. Beleza, eu só tô calculando isso aqui porque eu já tô pensando lá na frente para poder cortar esse mols daqui. Beleza, agora sim a gente vai para a questão das ligações. Então como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular a variação de entropia. Aqui, variação de entropia, a variação de energia. Que vai ser igual à energia que a gente vai usar para quebra. É bom que a gente já multiplique logo esses valores, né? 414 vezes 4. Que vai ser igual a 1656. E 2 vezes 498, que vai ser igual a 996. Beleza. Essa energia aqui a gente vai calcular para a questão da quebra, né? Porque ela quer saber a energia da explosão mais próxima. Então vai ser o 1656 mais os 996. Isso aqui vai dar 2652. Beleza, isso aqui foi da quebra. Agora a gente quer a energia dos produtos formados. Essa é a variação da energia aqui de formação. O que são os produtos formados? CO2, que tem ligações C-O, e o H2O, que tem ligações HO. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente.
E vai multiplicar a energia do CO2 por 2, porque aqui a gente vai ter duas ligações, assim, então aqui é por 2. E a da água vão ser 4 ligações, porque aqui está falando da ligação entre a água, como são duas moléculas, né? Vai ser 2 vezes 2, então aqui é 4. Aqui a gente vai fazer o mesmo que a gente fez anteriormente, já multiplicar logo. 799 vezes 2 dá 1598. 460 vezes 4 vai dar 1840. Tá certo isso? Deixa eu pensar aqui. Acho que tá. Tá certo. Vamos fazer a soma agora. 1598, que é a da formação, mais 1840, que vai ser 3438. Caramba, e agora sim a gente conseguiu chegar no final. Isso tudo é kJ por mol. Isso aqui também é kJ por mol. Agora, para a gente fechar a questão finalmente, a gente vai calcular a energia liberada. Então vai ser a energia da formação menos a energia da quebra inicial. Então vamos lá. Na verdade eu falei o contrário, né? Ai. Essa é a energia da quebra, 2.652 kJ por mol, menos a energia da formação. Isso tudo aqui vai dar menos 786. Como é uma energia liberada, né? A gente vai dar uma ignorada nesse sinal, porque a gente quer saber esse valor aqui sem a parte dos mols, né? Como é que a gente vai fazer essa conversão? A gente vai pegar a energia que a gente obteve, a variação de energia, e vai multiplicar pelo número de mols. Porque nosso intuito é remover a unidade agora. Aqui eu vou apagar a nossa fórmula, só pra gente conseguir fazer esse finalzinho. Já que a gente quer essa resposta apenas em kJ. Então vamos lá. Vai ser 786 kJ por mol vezes os 675 mols. Porque aí corta mol com mol. E então nossa resposta vai dar em kJ. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Isso aqui vai dar... Vou fazer aqui na calculadora. 530.550. Ok, mas a gente não tem resposta assim. A gente tá com as respostas em base 10. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. E vamos ficar com 5,3 vezes 10 elevado a quinta. Isso tudo kJ. Tudo bem? Então nosso gabarito seria a letra D. Questão difícil, hein, galera? Questão muito difícil. Se tu acertar essa daqui e errar as fáceis, a TRI vai ficar arrasada. Então foi isso, galera. Essas foram as questões de química. Se vocês curtiram aí o post, curtem, comentem, compartilhem. E espero que vocês tenham se saído bem nessa prova.